eu pensei que o meu pai iria para o inferno. Queridos, assista esse vídeo, porque é uma coisa tão bonita essa história que eu vou contar para vocês. E se vocês puderem, compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não me conhecia, se inscreva no meu canal. Eu luto diariamente, estudando e rezando, para trazer conteúdos transformadores para a sua vida. Eu não sei se você conhece a minha história, mas quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui abandonado pelo meu pai. Isso me trouxe dores tremendas na minha vida, mas assim, muita dor mesmo, essa ausência do meu pai. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu me converti. Eu comecei a seguir firme na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e o meu desejo maior era que o meu pai me visse pregando a palavra de Deus, porque de tanto que eu fui humilhado por ele, xingado por ele. Eu não sei se você sabe, mas eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. E meu pai muitas vezes batia na minha cara, me humilhava, me chamava de burro e cada vez potencializava mais essa meio que miséria na minha vida intelectual que eu vivi. E ocorreu que nesse meu período de conversão, eu comecei a rezar muito, pela mudança de vida do meu pai, e ocorreu que numa madrugada, eu estava rezando com a minha mãe, e Jesus me disse claramente: filho, leve o teu pai para confessar, porque daqui 3 meses eu vou vir buscá-lo. Gente, eu era um menino na fé. Só que aquilo veio de uma forma tão avassaladora, tão forte, que eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, Deus vai vir buscar o pai. Ela olhou para mim meio que chocada, ao mesmo tempo olhando: nossa, o Anderson é novo na fé, o que será que está acontecendo com ele? Mas nós começamos a fazer um clamor muito grande e rezar pelo meu pai. Passado poucos dias ele me liga. Eu falo: pai, tá tudo bem com o senhor? Ele era separado. Ele falou: não, não está. Eu falei: por quê? Ele falou: o pai está doente. Tudo que eu estou comendo, eu estou defecando como água. E eu perdi muito peso, eu estou muito magro, eu estou muito debilitado. Na hora que ele me ligou, eu meio que tampei assim o lugar do telefone e comecei a chorar muito, porque eu lembrei daquela questão da profecia. Passado um tempo, em vez dele começar a defecar, ele começou a vomitar uma água preta. Ele foi ficando esquelético, ele foi assim perdendo muito peso. E nesse período eu consegui levar para ele um sacerdote. Ele fez a confissão, mas passado 3 meses, depois de muita humilhação, de muita dor e de muito sofrimento, o meu pai veio a falecer. E como eu era um menino novo na fé, e claro, Satanás ele luta muito mentalmente conosco, tá? É uma batalha espiritual terrível o que o demônio faz de sugestão, de engano na nossa cabeça. Eu comecei a ser extremamente atormentado que o meu pai estava no inferno. Por quê? Porque ele adulterou contra minha mãe, ele acabou com a nossa família, ele não foi um pai presente, ele era um homem muito mulherengo, ele não tinha uma vida de união com Deus. Ele não era um homem virtuoso. Só que aí ele começou, vinha essa questão: seu pai foi condenado no inferno. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava rezando na madrugada, leva o teu pai para confessar. E ainda Jesus disse: porque eu quero salvá-lo. Essa que foi a palavra. E ele confessou. E esse tormento começou a vir na minha cabeça. Olha que coisa mais extraordinária, que é o amor de Deus e a misericórdia dele. Eu fui num evento com um colega da igreja, e esse evento, nós chegamos quase perto da hora da adoração ao Santíssimo Sacramento. Então nós estávamos chegando nesse evento, que era num colégio muito grande, o evento tinha muitas pessoas, mais ou menos umas 1.500 pessoas. O ginásio estava inteiramente lotado. E o padre levou o Santíssimo Sacramento para o altar, e aí o pregador começou a conduzir uma adoração diante do Santíssimo Sacramento. E esse pregador ele tem esse dom que a gente chama de ciência, né? Um dom carismático que Deus revela para ele coisas da vida de outras pessoas. E naquele momento ele disse: tem aqui um rapaz que o seu pai morreu recentemente, mas Deus te disse em oração que iria salvar o seu pai. E você tem sentido um tormento de que o seu pai foi condenado, de que o seu pai não está salvo. Deus está mandando dizer-te: jovem, Deus foi misericordioso e salvou o seu pai. Queridos, eu não falei para ninguém que eu ia naquele evento. Eu cheguei bem na hora da adoração. Eu não conversei com nenhuma pessoa presente que estava naquele local. E aí, quando veio aquilo, invadiu-me uma paz inalterável. E por que Deus quis fazer aquilo? Porque ele sabia que aquilo estava sendo um tormento. Eu era jovem na fé, eu não entendia muitas coisas que hoje eu tenho um pouco mais de compreensão. E naquele momento, eu glorifiquei a Deus. Porque no Salmo 117:1 vai dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque eterna é a sua misericórdia. Sabe o que eu acredito que foi feito?
A minha mãe rezou, desde que o meu pai foi embora, a vida inteira pela conversão dele. A minha mãe conquistou a minha avó paterna, que era espírita, a outra avó, que era dona de um centro de candomblé. Ela foi levando todo mundo para Deus. E como uma intercessora que reza, Deus não deixaria de escutar a oração da minha mãe, porque está aqui na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E quando o meu pai teve toda aquela humilhação, que foi coisa difícil, gente, a gente não tinha dinheiro para levar o meu pai no hospital de táxi, eu tinha que ir arrastando ele, porque ele estava magro e ele não conseguia andar. Foi muito sofrimento, porque ele era um homem próspero, ele viveu a bonança na vida dele e sim, acabou na sarjeta. Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena, e foi até bom que eu tinha lido isso, que quando uma pessoa tem uma morte muito trágica, muito difícil, não é pra gente ficar triste. É pra gente glorificar Deus. Olha a sabedoria de Deus. Porque Deus está purificando aquela vida com aquelas dores para não enviá-la ao inferno. E como que seria purgando? Então vai reparando os seus pecados, vai expiando os seus pecados para que você não vá direto ao inferno e consiga salvar a sua alma. E que recado que eu quero trazer para você aqui? Se você ama alguém e ele está num caminho tortuoso, nunca deixe de rezar por esta pessoa. Porque Deus não deixa de ouvir as nossas orações. E o que nós temos que ter mentalidade como católico é que o mais importante da nossa vida é a salvação das nossas almas. E se pessoas não têm consciência disso e você tem o dever de rezar o terço, de rezar o rosário, de mandar celebrar missa por essas pessoas, a fim de que a graça de Deus intervenha, mesmo que for no último momento. Porque eu nunca mais escutei uma pregação que eu escutei do Padre Paulo Ricardo. O nome da pregação é Deus salva muitos através de poucos. E aquilo me deu uma alegria interior. Por quê? Porque a gente vê que a misericórdia de Deus ela é extensa. Mas aí há um preço a ser pago. Então, por causa desse preço que foi pago pela oração da minha mãe, por mim que era um novo convertido, que estava rezando pelo meu pai, eu acredito muito que Deus escutou esta graça. Depois de você escutar essa história, o que você achou disso que eu te falei? Comenta aqui embaixo, faça um comentário, eu gosto de ler. Porque, assim, me edifica muito. Eu estou fazendo isso para vocês. Eu quero saber a impressão que isso teve na sua vida. Se você gostou, compartilhe com um amigo seu. Curta esse vídeo, porque quanto mais curtida ele tiver, mais o YouTube distribui. E lembrando você que nós estamos ainda com a nossa promoção. Toda o nosso site com até 50% de desconto. Eu tenho um livro lá no site chamado O Livro da Confiança. Ele pode te ajudar muito nessa questão de adversidade e quero divulgar uma obra que eu mesmo escrevi, Quando Maria Passa na Frente. É aquele tipo de livro que quando uma pessoa, ela não tem mais saída, ela olha para um lado, eu não sei o que fazer, eu preciso de esperança. Esse livro, ele vai te ajudar com isso, tá bom? Então Deus te abençoe, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo.